Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas peraí, pastor, o senhor não está considerando uma coisa aqui. As células, elas evoluem porque elas estão se multiplicando. Olha o argumento. Vamos ver se é lógico, vamos analisar, sem preconceito. As células estão se multiplicando e dessa multiplicação está acontecendo a evolução. É uma outra maneira da pessoa tentar defender a evolução sem haver ruptura, que já é um problema do tamanho do mundo. Aí a gente pega e olha para o tema, ele diz aqui, meu novo celular. Opa. Eu vou até anotar aqui. Quando o negócio é quente, mas quando é princípio para nós entender, eu vou anotando. Ele está dizendo que o celular, olha lá, ele está dizendo que o celular é o celular novo. Rapaz, aqui vai ganhar pegou o celular novo que ele comprou, o último celular. Tá aqui os dinheiro na volta aqui, ó. Ele adquiriu esse modelo aí. Só que o telefone que ele adquiriu, o próprio nome já diz. O telefone é celular. O que tem a ver isso, pastor? Não está muito bem escrito aqui, eu vou botar outra cor. O telefone é telefone celular. Você sabe de onde vem essa terminologia? Por que tem esse nome aqui? Tem esse nome, pessoal, por um motivo. Porque o celular, ele tem uma torre de transmissão. Ele tem uma torre de transmissão que são espalhadas estrategicamente. Vou simular essa torre aí. Vamos dizer que isso aqui é uma torre. Então ele bota uma torre aqui, bota uma torre aqui, bota outra torre aqui. E assim ele vai fazendo, uma outra aqui. Então, num determinado espaço geográfico, aqui que eu estou frisando para vocês, num determinado espaço geográfico, ele cobre aquele espaço com torres de transmissão e retransmissão, para que essas torres funcionem como, deixa eu mudar a cor aqui, funcionem como células. O mesmo componente que é usado dentro do corpo, para o corpo crescer, é o mesmo componente, mesmo princípio que é usado para formar a rede de celular. Esse mapeamento das torres são as células. Por que você está saindo daqui, você vai lá para outro estado e o celular pega? Qual que é a mágica? Não tem mágica. E também não é por fio, no sentido como era o telefone fixo, né? Que vinha no... Você tem torres de transmissão e retransmissão. Você tem as células. E essa distribuição de células, se é célula, então ela forma como se fosse um corpo. Deixa eu ver onde eu posso escrever aqui. Ela constitui a base do funcionamento como se aqui fosse um corpo. Porque você tem um monte de célula, formou o quê? Um corpo. Um corpo de quê? Um corpo de telecomunicações, que é como o celular funciona. Essa foi a revolução do celular. Você não está preso a nada, você está num lugar, pega. Você passa de uma torre para outra, você está movendo com o carro, está conversando, aí ele faz a mudança, você nem percebe, ele transmite para outra torre ali e você continua. Olha a tecnologia. Interessantíssimo, né? Então, é um organismo tecnológico. É isso que eu quero dizer. É um organismo tecnológico. Por isso que você percebeu, por que eu estou enfatizando isso? Para você perceber que o conceito que está na biologia, ele está na ciência. E essa ruptura que eu falei, isso aqui é só da tecnologia. Eu já provei para vocês aí que cruzar as espécies não dá certo. Mas eu estou fazendo uma nova comparação e estou mostrando para você de novo o conceito que está na biologia, está na ciência.
Isso aqui é o mais atual que a gente tem de telecomunicações. Pelo menos aqui no momento. Então, a gente tem similaridades e a gente vê que o que se funciona na tecnologia funciona na biologia. É isso que eu estou falando. Então tá aí, ó. Né? Tá aí. E o interessante, eu estou falando no sentido da transmissão, né? Isso aqui é no sentido da transmissão. Então existe uma célula após outra célula no sentido do sinal que trafega. No sentido do sinal. Então o sinal, ele usa essas células, essas torres, para ser transmitido, retransmitido, para ser deslocado, né? O exemplo que eu dei do telefone que você está no carro. Beleza. Agora, isso é acerca de software, porque sinal é software, sinal é informação. Mas e acerca de hardware? Acerca do aparelho? O que a gente pode entender? A gente pode entender que o que acontece na célula do corpo, né, o que acontece na célula do corpo, no sentido aqui do hardware, acontece na célula da tecnologia, porque o sinal é software, então já comparei, é o corpo das telecomunicações no sentido do sinal, para fazer o sinal trafegar. Agora, no sentido do dispositivo, quando um equipamento é deixado para trás e esse equipamento assume o seu lugar, e esse aqui morre, você concorda comigo que no ponto de vista do dispositivo, cada dispositivo, então vou desenhar aqui do lado, cada dispositivo, vou colocar aqui como se fosse celular, cada um desse aqui é um celular, tá? Então aqui está o C1, celular 1, celular 2, celular 3. Quando esse equipamento aqui é lançamento, vou botar um L aqui de lançamento, esse aqui que era o velho, ele morre. Você já viu isso aqui no começo lá do vídeo. Só que cada equipamento também pode ser considerado como células. Né? Cada equipamento, no sentido de dispositivo, pode ser considerado uma célula. Então eu tenho várias células aqui. Algumas estão funcionando, algumas já morreram. Perfeito? E isso acontece no corpo. A mesma coisa acontece no corpo. Tem célula que está morrendo e tem célula que está nascendo. Certo? Tem célula minha, não sei se você sabe, mas acho que a cada semana, deixa eu pegar aqui a estatística, mas o fato é que de tempos em tempos, mas se eu errar aqui, é só depois verificar a informação, mas o importante é o que ela traz para nós. A cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano, diz que nós trocamos todas as células do nosso corpo. Acho que a cada ano, ou a cada 5 anos, por aí. Por quê? Porque muita coisa vai morrer e muita coisa vai nascer no lugar. Certo? Então isso acontece na biologia. A tecnologia acontece a mesma coisa. Muita coisa nascendo, muito celular novo sendo lançado e muito celular indo para o lixo. Certo? Então, a gente vê. Só que tem um detalhe aqui que dá para a gente observar. O celular novo não tem nada a ver com o celular antigo. A ruptura. Né? A ruptura. E aqui eu estou colocando um exemplo aqui para a gente ver que essa ruptura não vai parar de acontecer. Tá vendo que colocaram aqui um anúncio? Isso aqui não é verdade ainda. Está escrito lá, anúncio possível de nova ruptura. Isso foi eu que coloquei. Tech News, uma informação. Fim dos smartphones. Aí está o cara aqui usando um dispositivo que ele projeta a tela na mão. Então existem ideias que estão sendo aí amadurecidas para que o smartphone deixe de existir da maneira que a gente conhece ele. Então, hoje ainda não é realidade, mas já estão pensando nisso. Então, o único caso que não há ruptura é esse caso aqui. Então, eu estou fazendo uma comparação para você, eu creio que está bem claro, está bem nítido, né? Que isso é verdade. E outra coisa que nós podemos entender,
outra coisa que nós podemos entender. Quero que você preste atenção nisso aqui. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar também sobre este ponto de vista que eu vou desenhar aqui para você. Deixa eu só limpar esse quadro aqui, que a gente vai fazer uso dele já já. Você concorda comigo se temos sempre celulares novos sendo lançados? Você concorda comigo que cada empresa cria o celular do seu jeito? Concorda comigo? Os caras lá da Samsung faz um monte de modelo do jeito deles. Os caras da Apple faz um monte de modelo do jeito deles. O cara da China vai lá, copia, mas não fica igual também. Faz outros modelos. Lá no Japão, diz que a cada 6 meses eles trocam celular. Fazem não sei quantos, mais de 100 modelos por ano. Então, cada companhia, cada empresa vai fazer o celular com determinadas características particulares. Por isso tem esse montão de celular aqui na figura que eu coloquei. Existem inúmeros modelos. Existem inúmeros modelos. Só que, para que os celulares conversem naquela rede que eu desenhei aqui, que é a célula, da questão do software, do sinal, existe uma necessidade de uma coisa chamada padronização. Não sei se você é da sua época, mas antigamente, nas tecnologias passadas, por exemplo, o videocassete, existiu uma briga entre dois modelos, dois padrões de tecnologia quando o videocassete estava sendo lançado, que era o VHS, que é o que acabou vingando aqui no Brasil, e o Betamax. O VHS era uma forma, uma tecnologia, e o Betamax era outra tecnologia. Pastor, eu não sou dessa época, mas se você pesquisar no Google, você vai encontrar. Então eu vou trazer para a nossa época agora. Toda vez que um celular conversa, ele usa o que a gente chama de protocolo. Protocolo para comunicação. Vou até escrever tudo aqui. Comunicação. Por que é importante isso? Porque você viu aqui na figura, você viu que cada empresa faz, na parte de hardware, ela faz o dispositivo que ela quer. Ela faz do jeito dela, com a característica dela, com a cor dela, com os acessórios que ela quer, bota a forma física onde cada cabo entra, com qual memória que vai ler. Faz um celular específico segundo a companhia quis fazer. Isso na parte de hardware. Só que além da variedade de dispositivos na parte do hardware, existe uma deficiência, uma dificuldade, porque se a gente tiver 1000 empresas que trabalham com celular, ou revende celular, ou fabrica, cada empresa vai querer conversar, vou usar aqui uma linguagem que você entende, cada empresa vai querer conversar, vou botar outra cor aqui para te ajudar, ela vai querer conversar numa dada língua. Que o protocolo nada mais é do que uma linguagem. Pastor, eu não entendo de língua, eu não entendo de protocolo. Então eu vou falar na língua que você entende. É como se o cara da China, vou fazer uma comparação, tá? Isso aqui é uma coisa grosseira, mas dá para entender. O cara que é fabricante lá na China, ele quer que o celular dele fale em chinês. O cara que é fabricante nos Estados Unidos gostaria ou vai fazer o celular dele falar em americano, em inglês. Né? O cara que é fabricante lá da Finlândia, a mesma coisa. O cara que é fabricante lá do Canadá, também vai colocar o celular para falar inglês e francês, que é as línguas nativas. Então, se cada companhia fosse falar do jeito que cada um quer falar, vai acontecer que todo mundo vai fazer celular bacana, legal, tecnologicamente, só que na hora que o sinal trafegar nas torres,
vai dar problema, porque o sinal não é um sinal de um celular não é compatível com o outro. Então teve que se reunir a comunidade científica aí, né, mundial, e eles tiveram que descobrir quais são as línguas, porque não é uma só, quais são as línguas, ou seja, quais são os protocolos, né, que serão permitidos no celular. Você já deve ter visto, se você nunca viu, olha, por exemplo, no teu Wi-Fi, ele aparece algo assim, ó, 801.11. Se não me engano é esse aqui. Ele aparece, no teu Wi-Fi aparece isso aqui. Pastor, mas você está falando de Wi-Fi ou de celular? Ué, mas teu celular não fala com o teu roteador? Que manda o WhatsApp lá para não sei quem? Certo? Porque a gente usa o celular para falar muito mais hoje por Telegram, por WhatsApp, do que para fazer ligação mesmo. Então ele tem que falar com a linguagem da internet, nos protocolos que está lá dentro da internet. Lá na internet você tem, por exemplo, vou usar isso aqui, é protocolo de transmissão. Mas dentro da máquina você tem os outros protocolos. Você tem, por exemplo, o DNS. Você vai ter o IPv6, que tem a ver com outra parte. Você vai ter o mais antigo, que é o IPv4. Pastor, você quer aprofundar nisso aí? Não, eu estou só te dando nomes para você entender que existem linguagens. O que é a camada de comunicação? São 7 camadas ali. Então elas se comunicam entre si, né? Não vou entrar nisso, que se eu entrar nisso aqui eu vou começar a te confundir. Mas o importante para você entender é que existe algumas línguas eletrônicas para se conversar, chamadas de protocolos, e esses protocolos eles têm que ser padronizados. Eles têm que ser, vou escrever aqui, não no genérico, vou escrever como já tendo acontecido. Eles têm que ser padronizados. Deixa eu escrever aqui só para ficar completo aqui. Eles têm que ser padronizados. Isso já foi padronizado? Já foi. Por isso que o meu celular fala com outros celulares, com celulares fabricados até em outros países. Ele fala no meu país, ele fala em locais diferentes dentro do meu país. Porque existe uma padronização para que isso seja funcional, né? Para que seja funcional. Então tá aí, ó. Olha a quantidade de exemplos aqui de canais e de protocolos que estão acontecendo aí. Eu só coloquei só ilustrativo, tá? Não se preocupa. Então eles vão lá na reunião, fizeram a reunião para padronizar como vai funcionar. Aí a pergunta que eu faço, né? A pergunta que nós temos que fazer. Nesse modelinho aqui, né? Se a gente tem não sei quantas células, acho que é trilhões e trilhões de células. Se isso aqui fosse verdade, para o organismo se desenvolver, ele precisa que as células troquem informações. Em outras palavras, ele precisa que as células façam um trabalho de levar e de trazer. Só que para isso acontecer, elas têm que trabalhar num padrão. Elas têm que trabalhar dentro de uma regra. Porque se eu for levar alguma coisa de um jeito que o outro não está pronto para receber, não há troca. É a mesma coisa que acontece no protocolo de comunicação. Por que tem que ser padrão? Porque todo mundo vai falar aquele protocolo. Então qualquer celular que fala aquele protocolo consegue se conversar com o outro. Dentro do corpo não é muito diferente. O corpo, os tecidos diferentes, os órgãos diferentes, eles têm que trocar essa energia que vem da comida, da alimentação também,
Eles têm que trocar informações. Agora, como é que eles vão trocar informações se esse aqui, a célula do pé, evoluiu e a célula do tecido, por exemplo, de um órgão aqui evoluiu? Quem garante que, se fosse verdade, quem garante que essa célula conversa no mesmo padrão que essa? Quem é que se reuniu nessa evolução fictícia aqui para fazer com que todo mundo conversasse na mesma língua? Se um monte de pessoas inteligentes, cientistas, tiveram que se reunir, né, e profissionais, para padronizar, senão o celular não funcionava. Não é só ter o celular pronto, eu preciso fazer com que ele seja padronizado. Quem é que padronizou todos os tecidos do nosso corpo, todos os órgãos, para eles trocarem informação de uma forma que um sabe o que o outro espera receber e conversa na mesma língua? Ah, pastor, não estou entendendo, isso aí está um pouco complexo. Vou facilitar para você. Quando você come sal demais, o sal no teu corpo, sabe o que o sal, que papel o sal está fazendo? O sal vai trazer para o teu corpo uma informação para o teu cérebro. Olha a informação trafegando. E o teu cérebro, ele vai interpretar essa informação e ele vai tomar uma atitude. Por exemplo, quando a gente recebe um vírus, o cérebro, ele interpreta aquilo, envia anticorpos, ou seja, defesas, porque ele está entendendo que tem alguma coisa errada. Né? Inclusive, existe aí na ciência determinadas substâncias que eles usam para que o nosso corpo pense que aquilo não é algo estranho. Porque se o corpo identificar que é estranho, o corpo vai querer reagir. Mas como é que o corpo entendeu que aquilo é estranho? Porque tem uma linguagem, uma substância a mais na tua língua, no teu organismo, o corpo interpreta aquilo como uma mensagem. Opa, verdade, verdade. Vou dar um exemplo para você. Quando você, por exemplo, a gente está numa condição, vou usar um exemplo aqui. Quando a gente está numa condição de acasalamento, vou usar uma palavra aqui para não ser antiético com ninguém. Quando a gente está numa condição de acasalamento, ou seja, um ser humano que vai coabitar com outro ser humano, né? Uma mulher e um homem, por exemplo, vão coabitar, e você olha para a tua esposa, você olha para o teu marido, né? E a gente vai ter uma relação sexual, por exemplo, esse olhar vai transmitir para o teu cérebro, inclusive vai acionar substâncias no teu corpo, que a gente chama de libido. O que é libido? Libido é aquilo que produz o desejo sexual. Ah, pastor, para que o senhor está falando isso? Porque isso é uma reação do nosso corpo, e na natureza isso também existe. Né? Isso é uma coisa que faz participar toda a natureza, toda a criação. Então eu tenho que dar um exemplo que você entende. Não adianta eu falar uma coisa aqui complexa, substância, que você não entende. Eu vou falar de uma coisa que você entende porque é comum a todos nós. Tá? Então, aquele libido, aquela substância, ela é liberada por um estímulo. Às vezes é visual, às vezes é pelo toque, né? E libera uma substância. Mas como é que o corpo entende que esse botão, vamos dizer que apertou, tocou na pele, fez um agrado, né, através do tato, isso aqui comunica com o corpo, e o corpo entende aquilo para soltar uma substância para você ficar ainda mais vamos dizer assim, preparado para aquela situação. Porque, por exemplo, quando a gente passa uma situação de perigo, o corpo libera uma substância que a gente conhece, ou a maioria deve conhecer, adrenalina, que dizem que quando ela é liberada demais, a gente até consegue exercer uma força maior do que nas condições normais. Ou seja, um estímulo externo libera uma substância no corpo. Ou seja, o corpo está se comunicando com o ambiente. É isso que eu estou querendo passar aqui para você. A pergunta é, como foi padronizada essa comunicação?
Como que foi entre as próprias células. Nós temos aí glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? Eu não vou entrar no mérito, eu estou citando, são só citações, eu não estou aqui querendo ser específico demais, mas eu estou falando de coisas que são naturais. Por que você sente a sensação de sede? Porque o teu corpo reconheceu que está faltando água. Mas como é que ele percebeu que está faltando água? E ele entendeu esse estímulo e ele te dá um outro estímulo, a sede, porque aí você vai atrás da água. Tantos são os exemplos de necessidades de haver uma harmonia para o corpo se comunicar entre ele mesmo, entre as suas partes distintas, como se comunicar com o ambiente. Ou seja, existem linguagens definidas. Por que quando alguém te acaricia, alguém pega e faz um carinho em você, você entende aquilo como algo bom? E por que a gente faz esse mesmo gesto num cachorro e o cachorro entende a mesma coisa? Porque existe uma comunicação, as células são diferentes, mas existe uma comunicação padronizada. A pergunta é, quem padronizou isso? Como é que a célula do pé está sabendo que a célula do fígado está crescendo e como é que eles vão saber conversar? Percebeu? Ah, pastor, traz um exemplo mais para a realidade aí. Bota 10 pessoas dentro de um lugar e elas falam língua diferente. 10 pessoas, só 10. O corpo tem trilhões de células. Bota 10 pessoas dentro de um lugar, cada uma fala uma língua diferente. Faz elas se comunicar. Vê se sai alguma coisa produtiva. Percebeu? Então, o único lugar onde as células crescem sem ter feito a reunião para padronizar, e a princípio da mágica surge que elas são padronizadas, que tudo funciona harmonicamente, é esse modelo. Percebeu? Porque se isso aqui veio do acaso, né, como eles dizem, ou veio de uma origem simples, é difícil entender como que houve a comunicação entre sistemas complexos, sem os quais não é possível que a vida existisse. Então, uma coisa simples, por exemplo, nós temos a internet. A internet fez o quê? A internet fez com que a comunicação das informações fosse viável durante todo o mundo. Mas nós estamos há milhares e milhares de anos existindo, né? Vou usar até a parte teológica, né? Porque se for pela ciência é bilhões, mas se for pela teologia, nós estamos há milhares de anos existindo, e o que o cara fazia na França, eu não tinha a menor ideia. O que o cara fazia lá nos Estados Unidos, eu não tinha a menor ideia. O cara fazia lá no continente da Ásia, eu não tinha a menor ideia. Por quê? Porque não havia meios de comunicação. O cara desenvolvia um negócio lá, depois de 2 anos chegava de navio aqui. Porque não havia comunicação. Nós vivemos milhares de anos nessa realidade. E o que essa realidade provou? Provou que sem a comunicação, o progresso era muito mais lento. Agora eu estou gravando aqui, eu posso pôr esse vídeo aqui amanhã para um cara lá no Japão, que é do outro lado do planeta, do Brasil, por exemplo, e o cara vai ver. Ainda pode traduzir a minha voz no aplicativo. A pergunta de novo, quem é que fez toda a comunicação funcional dentro desse ser? Se tudo à minha volta prova que se essa comunicação não existe, nada acontece. Então, acho que está dando para entender, né? E aqui tem um negócio, deixa eu colocar aqui para vocês. A explicação, veja só. A explicação que eles dão, que é um absurdo, mas é uma tentativa da justificativa naturalista. Eles dizem que para isso aqui virar isso aqui, foram milhões de anos. Presta atenção nesse argumento. Não, mas é porque assim, foram milhões de anos para que cada mudança mínima fosse sendo
acontecendo para que depois virasse uma coisa maior. O tempo é colocado como justificativa para isso aqui. Argumento naturalista clássico, tradicional. Só que quando eu olho para um evento desse aqui, um cara sendo socorrido, um cara entra, por exemplo, com um pedido no hospital e ele está com, por exemplo, está com uma falha, por exemplo, cardíaca. Todo o sistema, nosso sistema humano, ele é muito complexo, né? Todo o sistema está funcionando direitinho. Só que o sistema cardíaco dele, ele está dando uma disritmia, ele está dando um problema. E dependendo do problema, se ele, por exemplo, não for atendido em 2 horas, ele morre. O que está trazendo essa evidência? Significa que coisas biológicas são muito mais críticas do que uma placa de computador. Se eu deixar um smartphone 6 meses ali na assistência técnica e o cara não consertar, daqui 6 meses ele pode pegar o smartphone, pode fazer a manutenção nele e o smartphone volta a funcionar. Por quê? Porque o smartphone não é um ser biológico. Então ele pode esperar 6 meses até que ele sofra uma manutenção e volte a funcionar. Só que o ser humano que é biológico, porque essa evolução aqui é de um ser biológico. O ser humano entra no hospital, está com problema cardíaco. Se ele não tomar determinadas intervenções, às vezes até cirúrgica, ou por remédio, né, por donativo, se ele não tomar as intervenções, ele morre. Por que ele morre? Porque o corpo não tem tempo para esperar, o corpo não espera. Subiu o açúcar muito lá no organismo do cara. Se ele não, em meia hora, 1 hora lá, ele não sofreu uma injeção de insulina, ele morre. Simples assim. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando esse cara aqui estava sendo formado, se alguma coisa deu errado, ele não vai poder esperar milhões de anos para ser melhorado. Por quê? Porque a biologia não espera. Se ele receber aquilo que ele precisa, ele é curado. Mas dependendo, faltou oxigênio no cérebro. Outro exemplo aqui para você. Se ele não recuperar aquele oxigênio dentro de 3 minutos, ele morre. Se ele não tiver a intervenção da insulina naquele período de meia a 1 hora, estou dando um exemplo, ele morre. Em outras palavras, a biologia é extremamente exigente. Ela não tem sequer 1 dia para esperar. Dependendo do caso, ela tem alguns minutos. E se você não intervir, o sistema entra em colapso e a pessoa morre. A pergunta é, como que o cara ficou milhões de anos? Como é que o órgão que estava sendo produzido ficou milhões de anos sendo produzido? Faltando, porque a cada não sei quantos mil anos entrava uma parte para completar o que estava faltando até que ele ficasse pronto. Ele não tem esses milhões de anos para esperar. Porque ele é biológico. Está faltando comida para você, fica aí 3 dias sem comer. Não, vou esperar aqui, vou ficar 1 milhão de anos aqui sem comer, que daqui 1 milhão de anos eu como, aí completa o que... Não. Você morre em seguida. Você morre em seguida. O que acontece se eu colocar um pedaço de carne sem a refrigeração necessária? Porque você pega um animal vivo, o corpo mantém ele quente. Olha que interessante. O corpo mantém ele quente. Certo? A temperatura corporal da maioria das espécies é acima do 0. Da maioria, pelo menos, né? Você pega um mamífero, é quente. Você pega a nossa própria espécie, é quente. Certo? Então você vê que a natureza, vou escrever aqui em algum lugar que a gente possa exemplificar. Acho que aqui dá. A natureza, ela mantém as coisas vivas
Importante entender isso. De forma que as coisas fiquem vivas, quente. Nós, com toda a tecnologia que a gente tem, para manter alguma coisa sem deteriorar, a gente criou o que a gente chama de freezer. Ou seja, a gente mantém as coisas sem destruí-las por algum período de tempo através de algo que é frio. O que isso traz? Primeiro, se eu botar um pedaço de carne ali e ele não for tratado da maneira correta, ele vai apodrecer. Em 2 horas isso aqui já começa a cheirar mal. Se o cara está evoluindo lá e tem uma determinada parte ali que não está funcional, porque ele ainda vai ter que evoluir para ficar funcional, ele não vai ter nem milhões, não vai ter anos, não vai ter nada, ele não vai ter nem horas. Vai apodrecer. Vai apodrecer. Percebeu do problema? A justificativa da evolução é justamente por causa desse tempo que a evolução diz que ela demorou para acontecer. É esse tempo que não permite coisas biológicas irem para frente. É o próprio argumento. O próprio argumento é a própria condenação dessa ideia. Porque não adianta. Você pega um passarinho, está aqui, está voando, tá, aí ele morre. Você pega ele aqui daqui 2 horas, está fedendo. Já tem as minhoquinhas lá comendo. Então, se os orguinhos estavam se formando, só que enquanto eles não estão formados, eles não são funcional. Né? Além do problema da linguagem. Eles são um pedaço de carne, seria. Pedaço de carne sem vida é morte. Então tá aí, ó. Só que aí a pessoa traz outro argumento. Um outro argumento que as pessoas trazem é: não, pastor, mas peraí, o senhor precisa considerar a mutação genética. O senhor precisa considerar a mutação genética. Então tá, vamos lá. Mutação genética, para quem não sabe, é a condição de, por exemplo, um vírus me ataca, né? E o meu corpo, ele cria uma defesa, ele se aperfeiçoa, né? É como se ele criasse um código de software para conseguir defender do vírus que vai vir, do ataque. Isso é normal? Isso existe? Isso existe. Mutação genética é algo científico. Então, pastor, mas como é que fica? Então, só que mutação genética, ela é considerada normal num ser humano completo, num ser que é complexo. Extremamente complexo. O ser humano é tão complexo que até hoje não se conhece ele como um todo, né? Então, num ser humano, mutação genética existe? Existe. Num celular que tem todo um sistema operacional, várias milhões de linhas de código, existe mutação? Existe, que é a atualização, quando ele recebe uma nova atualização, né? Então, no ser humano é normal, no celular é normal, certo? Agora, se eu colocar esse equipamento aqui, ó, coloquei esse equipamento aqui, que é um dos primeiros telefones celular, como a gente já viu. Ele é muito complexo. Só que é possível ele receber atualização? Não. Por que não? Porque ele não tem sistema operacional. Não, pastor, mas ele é complexo, ele tem várias partes aí. Sim, ele é muito complexo, mas esse tipo de equipamento, diferentemente desse aqui, ó, esse aqui ele pode se atualizar porque ele foi preparado, ele foi criado com uma tecnologia que traz a condição dele mutar. A mutação para ele é normal. Agora, para esse aqui, apesar dele fazer o mesmo papel, ser um telefone celular, a princípio, a mutação para ele já não pode ser uma realidade, porque ele não foi preparado para isso. O que a gente entende dessa primeira comparação? Que dependendo do sistema,
dependendo de como ele foi construído, ele pode até se atualizar, mas dependendo de como ele foi construído, ele não tem nenhuma condição de se atualizar. Ele não tem nenhuma condição de mutação do seu código. Agora vamos mais longe. Se esse telefone não aceita atualizações, você acha que um componente sozinho, que é um componente base que vai dentro dele, um componente isolado, que nem esse aqui, ele consegue mutar, ele consegue se atualizar sozinho? A resposta é não. Porque se esse cara não consegue, que dirá um componente isolado? Que dirá um componente isolado? Apesar dele ser complexo, ter vários componentes dentro dele, diodo, resistor, capacitor, indutor, ele não consegue se atualizar e um componente sozinho, menos ainda. Certo? Então o que a gente entende? Mutação só é possível em sistemas complexos o suficiente para que isso aconteça. Pastor, me dá um exemplo mais na minha realidade cotidiana. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é você entrar numa biblioteca. Você vai ter acesso a vários livros. Outra coisa é você estudar com um caderno na mão e um lápis, sozinho. Você vai ter acesso só ao teu conhecimento e à tua habilidade cognitiva. E uma coisa é botar você dentro de um deserto, sem lápis, sem caderno e sem nada. Você está lá no meio do deserto, você olha para 100 km para cá, 100 km para lá, só tem areia. E você é um ser inteligente. Se eu colocar você nessa terceira condição, você, num raio de 100 km, só tem areia, sabe qual é a tua consequência? Morte. Por quê? Porque apesar de você ser um ser humano, um sistema totalmente funcional, você não tem onde buscar. Você não tem recursos para evoluir nada, porque você não tem aonde captar. Você está num lugar que não te dá condição de nada. Agora, se eu pegar você e colocar dentro de uma biblioteca, você já vai conseguir fazer muito mais. Além de sobreviver, você vai conseguir fazer muito mais coisa. Por quê? Porque você tem condições de pegar as informações, pegar o que está disponível, e aí você pode até construir informação baseado na informação que você busca. O que eu estou querendo dizer? Que num determinado ambiente você produz, num outro determinado ambiente você não produz nada. Traduzendo isso para a tecnologia. Nesse ambiente, chamado sistema operacional dos telefones modernos, existe toda uma tecnologia de software, existe toda uma construção, existe uma biblioteca em volta do processador, onde ele pode buscar. Por isso que ele consegue atualizar, por isso que a mutação, fazendo com que a atualização, a melhoria, a mutação, é possível. Agora, se eu colocar um transistor sozinho, que um transistor nem é inteligente, sozinho é só a junção de materiais. Eu dei um exemplo de um cara num deserto, o cara é ainda muito mais inteligente que um transistor, que é um componente eletrônico. Mas só para exemplificar, eu botei um cara num deserto. Ele não tem um ambiente para poder sobreviver, ele não tem um ambiente para poder criar nada, não vai mutar nada. Sabe o que vai acontecer? Ele pode sair dali de onde ele está, começar a caminhar no deserto, vai chegar uma hora que não vai ter água, não vai ter comida, ele vai morrer. Em outras palavras, mutação só é possível quando existe uma infraestrutura à minha volta. Se você pegar um cara, vou dar um outro exemplo, vamos clarear. Você pega um cara, pega dois irmãos gêmeos, pega um cara, leva para viver no meio dos índios. E a mutação que ele vai poder sofrer é absorver a cultura do índio. Ele vai poder ser próximo do que o índio faz. Porque o ambiente que ele vive é esse. Aí o outro irmão foi colocado lá nos Estados Unidos, nas melhores escolas, nas melhores faculdades. Aí você vai comparar um com o outro. O que vai acontecer? Aquele que foi lá para o outro ambiente, ele conseguiu fazer muito mais evolução
Ou seja, ele realmente consegue mutar, que é se aperfeiçoar, mas ele só consegue isso porque ele tem acesso à informação e a uma estrutura. Ele tem computador, ele tem escola, tem professor, tem internet, tem toda a estrutura, a infraestrutura para poder se mutar, para poder melhorar. Mutação, entenda mutação como aperfeiçoamento, como evolução. Então ele consegue melhorar porque ele tem aonde buscar. Agora aquele cara no meio dos índios, ele vai ficar naquele nível onde ele foi criado. Aquele cara no meio do deserto não vai melhorar absolutamente nada, ele só vai cansar e morrer. Bom, o sistema naturalista diz que tudo veio de uma coisa muito simples, muito antes de um transistor. Muito mais simples do que um transistor. Um transistor já é uma coisa sofisticada perto do sistema naturalista, aquele lá, que eu mostrei da evolução das espécies, segundo o modelo naturalista aí. A pergunta é, se ele não tinha nada, e ele veio do nada, foi criado do nada, e ele não tinha acesso a nada, como é que ele mutou? Ele está simplesmente no meio de um deserto, não tem nada. Aí a justificativa de novo, é milhões de anos. Você acabou de entender que um cara, um ser humano que nem eu e você, inteligente, dotado de inteligência, colocado num deserto, se você ficar alguns dias ali, você morre. Porque a carne não aguenta. Como que uma coisa sem infraestrutura nenhuma mutou? É como se eu dissesse que algo está executando um software sem ter processador. Porque não dá para executar o software para depois que haja melhoria nele mesmo, quer dizer, para que haja atualizações do próprio software, se eu não tenho processador. Não foi colocado o processador, porque um processador vai ter que ser colocado ali. Percebe? Então eles falam mutação num sistema complexo, perfeito. Mutação num sistema onde você tem acesso a tudo, perfeito. Só que o sistema naturalista diz que as coisas começaram de uma ameba, de uma coisa muito simples. Começou lá dos átomos, nem ameba, dos átomos. Começou de uma coisa primordial, né, segundo o Big Bang lá. Então, como é que mutou? Percebe? Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Eu tenho um transistor aqui, um componente básico da tecnologia. A pergunta é, vou dar um exemplo, o transistor, vamos dizer que eu larguei um transistor aqui, que é muito mais complexo do que muitas estruturas biológicas. Aí eu coloco o transistor sozinho. A pergunta é, quantos bilhões de anos ou milhões de anos vai ser necessário para que esse transistor comece a formar outros componentes, que nem esse aqui, e aí vai formando um resistor, outro resistor, um capacitor, um resistor, amplificador operacional, né? Conector, capacitor, regulador, transistor, né? 2 transistores aqui, PN, 2 transistores MOSFET, capacitor, tudo isso aí. Como é que um transistor assim vai passando o tempo e a coisa vai mutando e vai criando esses componentes em volta? Como é que isso acontece? Porque a questão toda assim, ó, eles dizem assim, ó, lembra da análise lógica? Vamos escrever aqui. Lembra da análise lógica? Eu coloquei para vocês o método experimental. Se você assistir os vídeos aí, você vai lembrar que existe um método experimental. Como é que é o método experimental? Eu tenho aqui a observação, eu tenho aqui o experimento, e eu tenho aqui o resultado. Certo? Simplificando, bem simplificado. Então, assim, eles dizem que o resultado, que é esse circuito aqui com mais ou menos 50 componentes, o resultado está aqui. Da onde veio o resultado? Evoluiu. Um transistor evoluiu e chegou nisso aqui, que é esse esquema elétrico. Ainda não só evoluiu de criar 50 componentes, que são todos diferentes. Ele evoluiu que a conexão entre os
os circuitos foi também perfeita. Não se sabe como, né? Também foi perfeita. Só que aí você fala para ele, tá bom, o resultado você está dizendo que é esse, que é a evolução. A evolução aconteceu. Aí você pergunta para ele, mas qual foi o processo? Qual foi o processo que levou isso a acontecer? Sabe qual é a resposta que eles nos dão? Aí a resposta é essa aqui que você já deve ter, já me ouviu aqui. Ah, é que foi em milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Foi milhões e milhões e milhões de anos que foi acontecendo isso. Então, eles não dão uma resposta de como aconteceu, porque a questão toda não é que se aconteceu ou não. O circuito está aí, as espécies estão aí. A questão é o como. Percebe? Como aconteceu isso? O que levou, eles não sabem explicar. Eles dizem que é em milhões e milhões de anos. Só que você viu que a carne, a biologia, o que é biológico, não suporta horas. Se não for bem atendida, se não tiver um suporte para viver. Por que a gente precisa de, por exemplo, hemodiálise? Por que a gente precisa de aquele aparelho que o pessoal coloca de marca-passo? O marca-passo falhou, o coração do cara é desritimado, o marca-passo deu um problema lá na bateria lá. O cara morre. Não tem, eu vou esperar 10 anos para daqui a pouco. Não tem. Porque a biologia não espera. Entende? Então, eles dão o resultado e a resposta não é uma resposta. Eles dão, na resposta, eles dão para nós um parâmetro. O que é parâmetro, pastor? É quando você tem uma variável do processo querendo usar a variável do processo para explicar o processo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Porque eu tô tentando, né, pessoal, colocar todo mundo na mesma régua, tá? Quando você tem um processo aqui, você tem temperatura, você tem umidade, você tem densidade, você tem a quantidade de um determinado elemento, você tem pressão, né, aqui é temperatura, pode colocar outros, mas você tem várias variáveis, tá vendo? Isso aqui são variáveis, vamos dizer que aqui é A, aqui é B, chamei de A, de B, C, aqui é D, aqui é I. É como se fossem os ingredientes de uma receita. Cada variável dessa é um ingrediente que vai ser colocado aqui para se produzir um resultado aqui. Certo? E existe uma variável que está em todos os processos, que é a variável chamada de tempo. Aí você pergunta para ele como é que evoluiu. Aí ele te dá uma variável, que é um parâmetro, mas não explica de onde veio o A, de onde veio o B, de onde veio o C, de onde veio o D, de onde veio o E. E o pior, como é que isso foi ser misturado aqui. É como se eu fosse falar para você, como é que você fez o bolo? Ah, eu deixei ele tantas horas no forno. Isso é resposta? Eu não perguntei quantas horas você deixou no forno. Isso aí é o final da resposta. Eu quero saber de onde você pegou farinha, de onde você pegou ovo, de onde você pegou óleo, de onde você pegou manteiga. Eu quero saber como é que você misturou, se você bateu o outro primeiro, se você deixou o outro descansar, se você deixou o outro fermentar. Qual é o processo que você fez para que depois de 2 horas de forno saísse o bolo? Ele pega e te diz assim, ó, o processo é resultado de 2 horas de forno. Ele te exclui todas as variáveis primordiais do processo e te responde como se fosse o tempo a única variável responsável por tudo. Percebe? Não é lógico, né?
Então acho que está dando para entender. Está dando para entender. Já estamos dando muitos exemplos, né? Muitos exemplos de coisas que a gente pode avaliar. Quando você vai para a teologia, a coisa é totalmente inversa. Só para citar aqui, quando você vai para a teologia, Deus primeiro ele diz assim, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Gênesis 1, 2. O que Deus diz? Que ele cria os céus e a terra. O que Deus está dizendo? Eu criei o espaço para o experimento. Traduzindo, Deus está dizendo assim, ó, eu fiz a forma. Eu untei a forma. Ó, vou fazer o bolo, eu untei a forma. Porque não tem bolo se não tem forma. Isso é teologia. Aí depois Deus diz, que ele fala, haja luz, no versículo 3. Vamos traduzir de uma forma bem simples. Energia. Certo? Aí Deus diz, né, que ele, na continuidade, eu estou resumindo, tá? Aí Deus diz que ele faz separação. Entre a luz e as trevas. Vamos traduzir no exemplo do bolo? Deus está dizendo assim, ó. Tempo de cozimento. Tempo de cozimento. Luz. Tempo fora do forno. Tempo, TFF. Tempo fora do forno. Tanto. Que tem uma hora que está dentro do forno, tem uma hora que está fora. Tem uma hora que eu estou batendo a massa, tem uma hora que está dentro do forno. Então existe um tempo dentro e um tempo fora. Deus diz que faz separação entre as luzes e as trevas. Aí Deus diz, haja firmamento debaixo das águas. Estou pegando aqui de cabeça, tá, pessoal? Eu não estou nem lendo os versículos, nem botei na apresentação. Eu estou falando aqui para vocês entenderem. Haja firmamento debaixo das águas e haja separação entre águas e águas. Então ele está separando águas de águas. O que representa isso? Ele está dizendo assim, ó, tem partes do processo que a água vai primeiro, porque ele diz que separa a água de cima da água de baixo. Tem partes do processo que eu coloco água por cima, que eu umedeço, por exemplo, que eu coloco a água no final da farinha ali para misturar. Mas eu estou dando um exemplo conceitual. A Bíblia não está falando de fazer bolo, a Bíblia está falando da criação dos céus e a terra. Eu estou mostrando para você que Deus descreve um processo. E eu também não estou fazendo referência nem aos versículos, porque nem aqui eu coloquei eles. Eu estou pegando do que eu já li e estou especificando alguns detalhes para você. Eu estou dizendo que a teologia explica o que a ciência naturalista não explica. Você pergunta para a ciência naturalista, ele diz para você, é o tempo. Espera aí, mas o tempo é um parâmetro que percorre todo o processo, mas não explica o processo. Percebe isso? O único processo, vou colocar aqui para alguém, o único processo que pode ser explicado só pelo tempo é o sono. Então eu acho que o pessoal naturalista está dormindo. É a conclusão que eu chego, lógica. Porque o único processo que pode ser determinado e pode ser 100% explicado, pelo menos de um ponto de vista biológico, é o sono. O cara está dormindo, ele fica dormindo desde o começo até o fim do processo. Não está criando nada. Só que não está criando nada, a princípio não está fazendo nada. Ele está só se recuperando para o dia que vem aí, para o dia que vai surgir. O sono faz isso, o sono é uma restauração das nossas forças.
Então, se ele falar que é o sono, só que no sono não tem criação. No sono tem, às vezes, é pesadelo. Mas não é, do ponto de vista físico, não tem nada, só tem o sono. Né? Então o tempo só explica esse processo. Depois, fora desse processo, o tempo não explica nada. Percebeu? Agora você vai na Bíblia, ele cria a forma, ele cria energia, ele cria o tempo que vai ficar sob energia, fora da energia. Ele fala de uma água que está em cima, de uma água que está embaixo, ou seja, uma coisa que é colocada por cima e uma coisa que é colocada por baixo, por exemplo, o óleo da forma. Percebe? E no meio do processo, para nós seguir, Deus diz assim, ó, foi tarde de manhã, primeiro dia. Foi tarde de manhã, segundo dia. Ou seja, no meio do processo é que Deus descreve o tempo. Entendeu? No meio do processo é que Deus fala, isso é durante o tempo, isso é durante o tempo. Mas ele está explicando o que acontece no tempo. Veja se faz sentido. Agora você olha para o naturalismo, é milhões e milhões de anos. Entendeu? Então, uma comparação aí. E se eu não consigo explicar como esses 50 componentes surgiram, e pior, como eles se conectaram do jeito que eles estão, como é que eu vou explicar um celular que tem milhões de componentes nos seus chips? Né? Piorou. Então a única explicação para isso aqui existir é que houve uma mente criativa por trás. Então se eu puxar da tecnologia agora para a biologia, para isso aqui existir, que é muito mais do que milhões, isso aqui é muito mais complexo ainda do que isso, existiu o quê? Uma mente criativa por trás. É lógico eu pensar que teve um criador para um negócio complexo desse? É lógico eu pensar que teve um criador para um negócio mais complexo do que tudo que é o nosso corpo humano? Então tá aí, ó os componentes, ó a complexidade, o desenho de um chip aí. O ser humano não é conhecido, na maior parte dos seus órgãos aí, tem coisas no nosso cérebro que até hoje ainda é um mistério, estão estudando ainda. Mesmo com a descoberta do genoma, né, da genética, né? Existe um software dentro de nós que faz as coisas acontecer. Então, tudo isso aí é coisa que está acontecendo. E aqui um detalhe que nós podemos observar também, uma gafe, né, podemos colocar assim, que existe nessa teoria. Por quê? Porque se a justificativa do processo é tempo, quando um pai e uma mãe geram um filho, o filho, como a gente viu, ele rompe. A ruptura que a gente falou. Ele rompe. Só que quando o filho nasce, você concorda, é como se fosse lá na máquina, dá um reset. Sabe quando você está com o computador assim, chega uma hora que você dá um reset, você tem que resetar a máquina para ele voltar a funcionar? Quando um ser humano nasce, ele vai ter que evoluir desde o embrião até ele ficar adulto de novo. Ele vai ter que evoluir primeiro dentro da barriga da mãe e depois ele vai evoluir, vai crescer fora da barriga da mãe, que é a ruptura. Né? Então, a gente vê que existe um reset entre os pais e o filho. Por quê? Porque vamos dizer que uma mulher engravidou, ela engravidou aos 40 anos. Só que eu estou sendo bem generoso, tá? Que até existe casos, mas isso aqui é uma raridade. Mas vamos dizer que a mulher engravida, na média, aos 40 anos. Quando chegar esse tempo de 40 anos e o filho nasce, você concorda que o filho vai ter que evoluir do zero, vai ter que ser do zero. Significa que do pai para a mãe, da mãe para o filho e do pai para o filho, existe um reset. Mas se a evolução demorou milhões de anos, ela estava acontecendo dentro da mãe e do pai. Mas aí quando o pai passa para o filho e o filho sofre o reset, como é que a evolução continua? Porque o filho nasce com outra forma,
O filho nasce com outra condição, o filho nasce numa nova biologia. Então, como é que isso aqui que estava evoluindo? Então, estava evoluindo nesses 40 anos que ela viveu. Aí, quando ela transmitiu os genes para lá, houve uma ruptura, porque ela teve que passar e o filho vai começar do zero. Vai ter que crescer, vai ter que desenvolver bracinho, desenvolver mãozinha, vai ter que desenvolver tudo aquilo que a mãe já tem pronto. Então, há um reset entre o pai e o filho, a mãe e o filho. Se há um reset, se houvesse evolução, ela estaria sendo interrompida aqui, no momento do parto. Percebeu? Porque do jeito que eles colocam lá, aquele cara que evoluiu o próximo, ele teria, entre aspas, que ficar milhões de anos vivo para que a evolução ocorresse sempre nele. Mas se isso não é possível, porque a gente não vive tanto tempo, então ocorre o quê? Uma transmissão, mas se tinha alguma coisa mudando aqui, para que essa mutação completasse, porque é milhões de anos, né, eles dizem, ela teria que ser transmitida do jeito que está na mãe. E quem garante, na hora que o filho nasce, que essa genética foi transmitida igual? Se entre um irmão e outro não é igual. Percebe? Então, é interessantíssimo pensar nessas coisas do ponto de vista biológico, do ponto de vista de evolução e do ponto de vista também da criação. Quer ver um último exemplo que me veio aqui? Olha que interessante. Eu falei muito da ruptura, né? Quando o pai coloca o seu sêmen na mãe, o sêmen do homem tem que sair do homem e tem que ir para a mãe. Se ele sai do homem, ele se desconecta do homem, porque ele sai do homem, agora fica na mãe. Então significa que o sêmen também é uma ruptura do pai com a sua semente. A semente não fica mais nele, a semente vai romper com ele para ir para o ovário da mãe. E a mãe, quando dá luz ao filho, o filho vai ser cortado do cordão umbilical, porque vai haver uma ruptura entre a mãe e o filho. E se há uma ruptura, confirma o reset que eu estou falando. Existe uma ruptura em todos os sentidos, porque a criança vai ter que se desenvolver do zero. Se ela vai se desenvolver do zero, então ela não está no mesmo patamar que a mãe que a gerou. Porque a mãe viveu os 40 anos, a princípio evoluindo. Então você vê que até a semente do pai há uma ruptura. Tudo há uma ruptura. Então eu queria transmitir isso para vocês. Espero que tenha esclarecido, tenha ajudado. E era essa a nossa proposta para a aula de hoje. Então eu quero que você reflita bem nisso aqui. Para nós terminar, eu vou desenhar aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou desenhar aqui. Ciência verdadeira. Ciência verdadeira. Existe um processo. Existem variáveis que vão ser, muitas delas, cada uma delas vai acrescentar. Existe um processo, como as coisas acontecem, né? Como as coisas acontecem, existe, vou dar um exemplo aqui, vou colocar A, B, C, D, só exemplificando, tá, pessoal? E, F e G. E na hora que eu vou colocar esse processo acontece no tempo. Certo? E para que esse processo aconteça, é necessário, vou colocar desse lado aqui, é necessário uma descrição. E essa descrição a gente chama de receita. E o que essa receita vem a ser? A receita nada mais é do que
o software. Eu coloquei no início aqui. Então a receita é o software. O que a receita diz? A receita diz como é que o processo é feito. Então, por exemplo, A mais B virou AB. Aí eu pego no segundo passo AB dividido por C. Aí no terceiro passo eu multiplico por D. Daí eu somo o E. Daí eu pego e divido por F. E daí eu multiplico tudo isso por G. Ô pastor, o que o senhor fez aí? Eu criei uma receita hipotética, isso aqui é só título de exemplo, de como essas variáveis elas estão se relacionando para produzir este resultado aqui, ó. Isso aqui é o resultado. O resultado, que é o que é ciência, tem que ter resultado, né? O resultado vem do processo. Só que não só do processo, porque processo é tempo. Tempo de processo. Mas só tempo não explica. Tem que explicar como que isso aconteceu. Então eu disse que o A ficou vezes o B, aí o B dividiu pelo C, que é outra variável aqui, aí eu multipliquei por D, aí eu somei com E, dividi por F, depois multipliquei por G. Em outras palavras, se eu repetir essas variáveis dessa forma, vamos dizer que cada interação aqui é um passo do processo, eu vou chegar nesse resultado. Mas se eu inverter, por exemplo, aqui, ó, se eu inverter, eu tirar o E daqui e trocar com o F, vamos dizer que eu estou invertendo de propósito. Botei o F aqui e botei o E aqui embaixo. O resultado vai ser o mesmo? Não. O resultado vai mudar. Por quê? Porque a receita mudou. E é esse o problema da evolução, para nós finalizar aqui. A evolução só fala sobre isso. Mas a evolução diz, afirma, que as coisas aconteceram sem que isso existisse. Ou seja, a evolução não descreve isso aqui. Essa receita, ela tem um porquê de ser. Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. A receita da fórmula da Coca-Cola, até hoje, me parece que só tem 2 pessoas vivas que sabem como ela é. Exatamente como ela é. É um segredo industrial, uma receita. Por isso que ninguém consegue fazer a Coca-Cola. Se você tem na Coca-Cola, vamos supor, 12 ingredientes, que não é uma coisa tão complexa assim, e até hoje ninguém consegue reproduzir a Coca-Cola exatamente como ela é, a fórmula perfeita, e ela continua sendo um segredo. Agora você imagina uma receita de bilhões e bilhões e bilhões de código, que é o que a gente tem no nosso DNA. Tem 3 bilhões de pares. Isso aqui é o DNA humano. 3 bilhões de pares. Isso aqui é uma receita de 15 ingredientes. Vamos pegar a Coca-Cola. A gente não sabe, porque às vezes sabe os ingredientes, mas não sabe a sequência, não sabe como que fez a mistura. Se trocar um pelo outro aqui, já lascou tudo. Já mudou o resultado. Agora, como é que eu vou saber que isso aqui apareceu na receita do nosso corpo e tudo no seu devido lugar? Por isso que a evolução, ela não fala nada sobre a receita. Ela fala sobre... A justificativa dela é uma coisa que está na receita, que acontece, mas que não explica nada. É o tempo. Percebe? Então eu creio que está dando para compreender. Eu acredito que deu para passar o conteúdo aí que a gente queria para hoje. E você pode compartilhar isso com outras pessoas aí.
porque eu creio que algumas outras pessoas vão se esclarecer através disso que a gente está passando para vocês aqui, e que é uma coisa que não é difícil de você raciocinar logicamente em cima do que a gente está falando. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até a próxima.